Mas a graça e a paz, igreja. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, principalmente assim acerca do assunto que eu gosto, do meu melhor amigo Jesus. Eu fiquei muito grata a Deus quando eu recebi o convite através da vida do pastor Antônio, acho que foi quarta-feira, ainda essa semana. E a partir desse momento eu comecei a me questionar o que o Senhor queria falar através da sua palavra, através da minha vida, para a sua amada igreja. E eu confesso a vocês que até então eu tinha uma inclinação no espírito para falar sobre determinado tema. E eu já tinha praticamente certeza do que traria aqui essa tarde, sendo que o Espírito Santo foi me inquietando, aconteceram algumas situações que eu entendi que o tema que eu achava que seria, não seria. E por vezes isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que vai ser uma coisa e é outra. E graças a Deus que é da forma que Deus quer. E graças a Deus que as coisas não funcionam como a gente achava que seria, mas sim no Kairos de Deus, mas sim como Deus quer. Então eu achava que seria um tema diferente do que eu vou pregar, né? Vocês, eu acho que já perceberam que vai ser um tema diferente daquilo que tinha em minha mente. Então quando o pastor me perguntou, Ari, o texto base, quais são os temas para passar para a projeção? Eu até ia arriscar dizer esse tema anterior, só que aí depois eu pensei, eu digo, vai que Deus muda as coisas, que às vezes acontece, eu vou me resguardar. E aconteceu de fato isso. Ontem, todo mundo sabe, né? Não é segredo, foi o jogo da seleção. Quantos aqui assistiram o jogo da seleção? Infelizmente, né, aconteceu aquilo, mas é um tópico sensível, não vamos falar sobre. Mas enquanto eu me arrumava para ir assistir o jogo da seleção, já estava um pouco atrasada, percebi que estava sem minha aliança. E o que foi que aconteceu? Eu tenho o péssimo hábito de, às vezes, tirar a aliança para fazer algumas atividades de casa, para lavar os pratos, às vezes para lavar o cabelo, que demanda mais tempo, né? As meninas sabem quando a gente vai fazer hidratação, não sei se com o creme da Colene, não sei se com o creme da Eudora, as varoas mais abastadas, o creme da Kerastase, né? Não sei. Mas eu só sei que quando eu vou fazer a hidratação, eu costumo tirar a aliança. E aconteceu dessa forma. Eu tirei a aliança para hidratar o meu cabelo. E aconteceu que, quando eu estava perto de sair, na hora do jogo, percebi que estava sem a minha aliança. E, meus amados, vocês não têm noção como eu fiquei aperreada, porque eu já estava atrasada para o jogo e eu estava sem a minha aliança. E eu não queria sair sem minha aliança, nunca tinha saído, não gosto de sair, enfim, é um hábito meu. Eu não queria sair sem minha aliança, comecei a vasculhar a casa, comecei a procurar. E não encontrava de jeito nenhum. Eu tinha uma determinada lembrança que eu tinha guardado para não perder. Eu disse, não, eu guardei em algum lugar que eu disse, vou procurar depois e vai encontrar. E não achava de jeito nenhum a aliança. Só sei que eu fui para o jogo contrariada, muito triste, porque estava sem a minha aliança, sanguínea do jeito que eu sou, muito aperreada. O Mateus tão calmo, meu Deus. Amor, vai achar, tá em casa. E eu, não, mas eu quero a minha aliança. E assim, graças a Deus, Deus nos conhece, nossos temperamentos nos completam. Mas eu só sei que fui para o jogo sem aliança. E aquilo começou a inquietar o meu coração, né? Enquanto eu estava dentro do carro, enquanto eu ia assistir o jogo, Deus começou a falar sobre o tema da palavra de hoje. E eu não queria aceitar. Isso é coisa da minha cabeça, não é Deus não que está falando comigo. Porque é mania de pregador, a gente não gosta de repetir palavra. Eu não sei se acontece com o pastor. E eu já preguei sobre essa palavra no matinal, eu não sei se o pastor vai lembrar, mas já preguei sobre essa palavra no matinal. E eu digo, né, o senhor não quer falar sobre isso, né? Isso aí é coisa da minha cabeça. Eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu agi como Gideão. Porque às vezes, aí você já vai começar a entender. Às vezes Deus fala conosco e a gente se finge de desentendido. Às vezes a gente fica, não, isso é vozes da minha... Às vezes é vozes da cabeça. Mas se você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, você sabe muito bem quando é Deus falando ao seu coração. E muitas vezes você se finge de louco. A verdade é essa. Eu estava me fingindo de doida. Aí eu cheguei em casa, me fingi de doida igual o Gideão. Eu disse, não, eu quero uma prova. Se foi o Senhor mesmo, se é isso mesmo que o Senhor quer falar, se não é o tema anterior, faça com que eu encontre a aliança em um lugar que eu já tenha procurado e que, tipo assim, fique óbvio. Eu digo, meu Deus, eu procurei aqui e não encontrei. Dito e feito, aconteceu. Encontrei a aliança dentro de um bolso da minha bolsa e estava lá, eu já tinha procurado, minha mãe já tinha procurado nessa bolsa e a aliança estava lá. Então Deus está no assunto, amém? Deus quer falar com cada um de vocês através do tema da palavra de hoje. A palavra de hoje, o tema é até encontrar. A gente vai falar um pouco sobre Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Eu acho que é de conhecimento, se não de todos, da grande maioria,
que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo do achados e perdidos, né? Muitas vezes esses textos são muito conhecidos porque eles têm um cunho muito evangelístico. Eles são utilizados para fazer a evangelização. A gente tem 3 parábolas. A gente tem a parábola do filho perdido, a gente tem a parábola da dracma perdida e a gente tem a parábola da ovelha perdida. Nós não vamos falar sobre as 3 porque é muito assunto. A gente teria que fazer uma série, uma vigília aqui falando sobre isso. Mas Deus vai falar com você através da minha vida, pela misericórdia dele, sobre a parábola da dracma perdida. Porque aconteceu um pouquinho semelhante comigo ontem. Eu fiquei procurando diligentemente até encontrar. Eu fiquei procurando angustiadamente até encontrar. Tem versões que falam sobre isso, em relação à dracma perdida. Então, abra sua Bíblia em Lucas 15. Olha que linda arte. Parabéns aí, mídia, ficou muito bonito. Abra sua Bíblia em Lucas 15. A gente vai ler a partir do versículo 10, a partir do versículo 8 até o versículo 10. Antes de a gente ler, eu gostaria de lhe dar um contexto. No versículo 1, se você for observar, eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha, na Almeida, diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, você percebe que existiam vários tipos de pessoas que estavam ali ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Porque Jesus não fazia distinção para quem ele entregava a sua palavra. O coração de Deus bate muito forte pelas pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Se você observar, a palavra diz pelos publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus recebia pecadores para pregar para eles. Mas ele não recebia pecadores para eles ficarem da mesma forma. Não inverta as coisas, não confunda as coisas. Era necessário que eles ouvissem a palavra e através da palavra viva de Jesus Cristo houvesse transformação. Sempre que você escuta a palavra de Deus, viva de Jesus Cristo, é necessário que essa palavra aconteça alguma transformação no teu coração. A palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz, então não tem como você receber a palavra de Jesus e permanecer da mesma forma. Não tem como. Se você receber um dia a palavra de Jesus e permanece da mesma forma, alguma coisa está errada e precisa ser mudado dentro do seu interior. E esse dia é hoje. Não é amanhã, não é depois. É hoje. Existem oportunidades que são únicas. E o Espírito Santo de Deus te dá uma oportunidade essa manhã de você endireitar as suas veredas. Então, como eu estava falando, existe um contexto no capítulo 15 de Lucas, no qual Jesus estava recebendo publicanos e pecadores. E o versículo 2 diz assim: que os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Não era novidade, né? Eles sempre faziam isso. Mais uma vez, fizeram a mesma coisa. Criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola. Aí é quando Jesus começa a contar todas as 3 parábolas que nós vemos nesse capítulo. Então, se vocês observarem, os fariseus, existiam muitos incômodos através dos discursos que Jesus tinha para os pecadores. E um dos incômodos que os fariseus tinham era porque eles não queriam que esses pecadores fossem alcançados. E por vezes isso parece inconcebível da gente pensar: meu Deus, como eles não queriam que os pecadores fossem alcançados? Porque ser alcançado por Jesus é tão bom, ter a salvação de Jesus é tão bom, mas muitas vezes nós nos comportamos como esses fariseus. E parece muito pesado de ouvir, mas se você parar para observar, muitas vezes nós temos os mesmos comportamentos dos fariseus, de achar que as pessoas não são dignas da transformação de Jesus, de achar que as pessoas não são dignas de receber as sementes de Jesus, de receber as pérolas de Jesus, de receber a transformação de Jesus. Porque se você observar nesse primeiro capítulo, vai começar pela ovelha perdida, depois vai falar sobre a dracma, mas na parábola do filho pródigo, você consegue observar que existem 2 filhos. O filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo pede, eu não vou pregar sobre isso, é só para te dar uma contextualização. O filho mais novo pede a parte da herança, dissipa os bens, sai de casa. O filho mais velho aparentemente fica lá. Muito bem, obrigado. Mas se você olhar todo o decorrer da parábola, no final de tudo, quando o filho mais novo volta, que o pai o recebe com alegria, o filho mais velho o recebe com indignação. Ele não queria que o filho mais novo estivesse ali. Como assim? Eu fiquei aqui, te servi por esse tempo todo, aí tu recebe o filho mais novo, se arrepende, gasta tudo, né? Aparentemente. Será que só voltou porque gastou tudo? Então, começam os julgamentos. Ele volta para a casa do pai, o pai recebe com alegria, mas o filho mais velho não recebe. E quantas vezes nós nos transformamos
nos comportamos como esse filho mais velho, achando que as pessoas não são dignas de receber a transformação de Jesus. Que possamos olhar as pessoas com o olhar de misericórdia de Jesus. Essa tem sido a minha oração, que Deus me dê os olhos de compaixão dele. Porque é só através dos olhos de Jesus que nós conseguimos enxergar as pessoas de acordo com o amor que existe no coração do Pai. Se for através dos olhos humanos, nós não vamos enxergar as pessoas com misericórdia. Muitas vezes nós não nos enxergamos com misericórdia. Então, que possamos pedir a Deus que Ele coloque esse amor no nosso coração. Então, se você observar, como eu tinha falado, na terceira parábola nós vemos dois problemas, onde o filho mais velho, ele também tem algumas questões para resolver com o pai, não era somente o filho mais novo. Então, que tenhamos cuidado para não se comportar como o filho mais velho. Na primeira parábola da ovelha perdida, a gente vê que existe uma ovelha que se perde fora de casa, ela se perde no deserto. A parábola do filho pródigo é alguém que também se perde fora de casa, ele sai da casa e vai se perder. Mas se você observar a parábola da dracma perdida, é algo que é perdido dentro de casa. Não precisou sair. Foi lá dentro de casa mesmo. Aconteceu uma coisa que, de repente, igual a minha aliança, de repente sumiu. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Lucas, capítulo 15, finalmente vamos ler, versículo 8, diz assim: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse versículo é muito conhecido, inclusive da gente, né? A gente diz a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E tem base bíblica. É através desse capítulo de Lucas 15 que a gente vê esse contexto. Então, é evidente que nas 3 parábolas existe algo em comum. É algo que foi perdido. Sendo que existem algumas diferenças entre as parábolas. E outra coisa também, é muito evidente que todas as parábolas, isso é claro para todo mundo, todas as parábolas apontam para o plano de salvação de Jesus. Porque toda a Bíblia não tem uma parte sequer das Escrituras que não aponte para o plano de salvação de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê seja salvo e não pereça, mas que tenha vida eterna. Todo mundo sabe esse versículo, porque a palavra de Deus, todo o seu cerne é sobre a salvação de Jesus para a sua humanidade. Então, quando a palavra de Deus diz que uma mulher tendo 10 dracmas, perdendo 9, ela procura até encontrar a sua 10ª dracma, é de senso comum que Jesus estava falando sobre a busca de algo perdido, de um filho perdido, de alguém que se perdeu, de alguém que precisava de salvação. É por isso que esse versículo é tão usado, esse capítulo, é tão usado para evangelização. Então não existe dúvidas sobre isso, mas a palavra de Deus é muito infinita e ela tem muitas aplicabilidades. Não existe só isso. Então, não somente isso e não em exclusão disso, eu quero trazer os seus olhos essa tarde para uma outra interpretação desse texto. Porque se você observar, existe todo um contexto por trás dessa parábola da dracma perdida. Eu quero te trazer primeiro o contexto histórico. Eu não sei se você sabe o que é uma dracma, mas uma dracma era uma moeda da época, da antiga Grécia, que ela tinha um valor, e tinha um valor muito grande, porque ela significava um dia de trabalho braçal. Ou seja, era um dia do seu trabalho. Não sei se você consegue fazer as contas aí rapidinho, mas eu sei que um dia do trabalho faz falta. Isso significava muito naquela época. Só que se você trazer para o contexto histórico, não só tinha um valor monetário, como também tinha um valor sentimental e um valor de honra. E aí é onde a coisa começa a estreitar e é para onde eu quero trazer a tua atenção essa tarde. Porque se você observar, antigamente, a dracma fazia parte, as 10 dracmas faziam parte do colar nupcial das noivas. Existia um dote, não muito distante, ou talvez muito distante, existia dotes. E quando você ia pedir a noiva em noivado, a sua namorada em noivado, na época não existia namorado, mas enfim, quando você ia pedir a sua donzela em noivado, você dava um dote. E esse dote, muitas vezes, se transformava nesse colar de dracmas. E essas dracmas faziam parte do dote da noiva. E eu imagino que essa moça que Jesus traz na parábola era uma noiva que tinha perdido uma das suas moedas. Ou seja, era um adorno nupcial. O adorno estava incompleto. Quando ela perdeu aquela moeda, significava que
que o seu colar nupcial estava incompleto. Então, se você observar, Jesus é maravilhoso, porque Jesus comunicava com diferentes tipos de pessoas. Eu tenho certeza que ali existiam pastores, ali existiam mulheres, ali existiam pais, filhos. Então, ele conseguia comunicar com todas as classes. E ele escolheu, nessa parábola da dracma perdida, se comunicar com as mulheres, e eu acredito, em particular, com as mulheres noivas, porque o colar nupcial fazia parte das 10 dracmas. Então, se você observar, Jesus, ele traz uma figura de linguagem no qual entende o adorno nupcial fazendo parte das 10 dracmas daquela noiva. E se você observar, como eu falei, se é um adorno nupcial, se é uma aliança, vamos trazer para os dias atuais, uma aliança. Se é uma aliança, isso significa honra, isso significa dignidade, isso significa uma aliança com alguém. E a partir do momento que aquele colar estava incompleto, ele já não era mais um adorno nupcial. Será que você entende isso? A partir do momento que o colar estava incompleto, isso já significava que não existia mais uma aliança. Porque não existem alianças parciais, só existem alianças completas. Não existe meio sim, não existe meio não. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. É assim que a Bíblia diz. E também sim, sim, não, não na nossa vida cristã, na nossa aliança com Cristo. A aliança com Cristo não existe por parcialidades. A aliança com Cristo só existe em sua totalidade. Então a palavra vai dizer que essa noiva procurou, essa mulher procurou a sua moeda com grande angústia, porque ela sabia que aquilo significava para ela desleixo, significava desonra. Porque quando eles olhavam, quando a população olhava o seu colar nupcial, quando a população enxergava aquele adorno nupcial na mulher, eles sabiam que ela tinha um compromisso. O que será que as pessoas estão enxergando quando olham para nós? Será que elas estão enxergando alguém que tem compromisso com Cristo? Porque qual é a tradicionalidade de uma aliança? Quando você usa uma aliança, é para você simbolizar que você tem um compromisso com alguém. Mas também não adianta usar só a aliança e por trás ser infiel com alguém. Então é necessário que você tenha o adorno de Cristo. Eu espero que você esteja entendendo isso essa tarde. O Espírito Santo te fala essa tarde, é necessário que você tenha o adorno nupcial e que você viva como uma pessoa que é comprometida com a aliança que você tem com o seu Deus. Você não pode viver de qualquer forma. Você não pode perder uma dracma e viver normalmente andando, vivendo, comendo, bebendo, dando-se em casamento, como se nada tivesse acontecido. É necessário que você procure diligentemente até encontrar. Porque por muitas vezes nós sabemos que existe algo no nosso caráter que precisa ser lapidado. E a gente vive normalmente, como se nada precisasse ser mudado. Mas o Espírito Santo de Deus diz essa tarde que existem coisas que precisam ser mudadas dentro de nós. Se você observar, ela seguiu uma sequência lógica enquanto procurava essa dracma. Ela não saiu procurando aleatoriamente, porque se você observar, primeiro de tudo, para você procurar algo, você precisa ter consciência que você perdeu. Você não vai procurar, em sua sã consciência, uma coisa que você nem sabe que tem. Às vezes já aconteceu de eu perder um brinco e só procurar porque eu achei o outro brinco e vi que estava faltando par. Mas todas as procuras partem do princípio da consciência. Você tem que ter consciência que estava faltando algo. Você tem que ter consciência daquilo que você perdeu. Então o Espírito Santo de Deus te traz essa tarde a tua memória. Tenha consciência daquilo que você perdeu. Tenha consciência dos hábitos do primeiro amor que você tinha, que você perdeu. Será que você não sei se debruçava horas diante do nosso amado amigo Espírito Santo e esse hábito tenha se perdido? Isso é uma dracma perdida. Será que você agia com mais mansidão e hoje em dia você está mais sem paciência? Será que antigamente você se debruçava nas Escrituras e hoje em dia você não lê mais? Será que antigamente você tinha o hábito de fazer jejum e hoje em dia não tem mais? O Espírito Santo te traz a memória essa tarde. Volte a ter os hábitos que você tinha no início do nosso relacionamento. Porque a Bíblia é muito sábia quando utiliza o relacionamento da noiva de Cristo com Jesus como se fosse um relacionamento. Porque o relacionamento é bilateral. O relacionamento não é unidirecional. Existe uma parcela de troca. Nós sabemos que o amor de Deus está disponível para todos nós. Nós sabemos que Cristo nos amou primeiro a ponto de entregar a sua vida. Ninguém tirou a vida de Cristo. Veja quão poderoso é isso. Ninguém tem o poder de tirar a vida de Cristo. Ele propriamente a deu.
ele sabiamente a deu. Ele, por boa vontade, por livre e espontânea vontade, deu a sua vida para que fôssemos salvos. E nós não podemos viver um relacionamento com Cristo como se fosse um relacionamento unidirecional. Porque muitas vezes nós só queremos os bons feitos de Deus. Muitas vezes nós só queremos as bonanças de Deus. Muitas vezes nós queremos só o Senhor Deus, mas nós não queremos servir o nosso Senhor. E quando eu falo servir o nosso Senhor, também inclui o serviço dentro da casa de Deus, mas eu não estou falando só sobre isso não. Eu estou falando sobre o seu relacionamento com Cristo. E por mais que você possa estar pensando que não faz sentido você estar ouvindo isso essa tarde, porque Ariadne, eu já tenho uma aliança com Cristo, mas não importa se você tem 9 dracmas. É necessário que você tenha as 10. Será que você percebe que não importa se a sua aliança está quebrada? Deus não vai querer uma aliança quebrada. Deus só trabalha com alianças completas. Então, se você observar, existe uma sequência lógica. Primeiro, ela teve consciência que tinha perdido a sua dracma. Depois, ela acende a candeia. Você percebe o quão espiritual é isso? Ela chega dentro de casa, percebe que faltou, tem a consciência que faltou, acende a candeia e começa a procurar. Porque se você for observar, antigamente as casas não eram assim, com porcelanato muito branquinho, muito lindo, como a gente consegue observar aqui no templo. Era piso batido, era terra, era pedra. Não se conseguia achar tão facilmente assim. Primeiro que não tinha nem energia elétrica, já começa daí. Não tinha janela, ou seja, não tinha luz. As casas eram escuras. Então era necessário que ela acendesse a candeia e começasse a procurar. Porque não tinha como ela achar uma dracma que era perdida sem acender a candeia. E eu preciso que você entenda essa tarde que você não vai conseguir achar a sua dracma perdida na força do seu braço. Porque é necessário que você acenda a candeia. E a palavra de Deus diz que a candeia é justamente a palavra de Deus. É necessário que no decorrer da sua caminhada, você esteja com a sua candeia acesa. Porque se essa candeia estivesse acesa na casa dessa mulher, talvez nem a dracma ela tenha perdido. Se você parar para observar o contexto, talvez ela perdeu porque a casa estava escura. E é necessário que você acenda a candeia, porque nós não podemos negociar as coisas que Deus nos confiou. Nós não podemos negociar os princípios de Deus. Os princípios do Senhor são inegociáveis. Existem comportamentos na palavra do Senhor que não são negociáveis. Existem valores que são inegociáveis e que não podem ser perdidos. Porque muitas vezes, por mais que nós, eu não cometo pecado, eu não adultero, eu não fumo, eu não roubo, mas muitas vezes nós estamos calados perante uma sociedade que está crucificando Jesus novamente. Perante uma sociedade que está vivendo aos seus belos prazeres. Quando muitas vezes estamos numa roda de conversa e começam a falar sobre temas que nós sabemos que ferem o princípio da palavra e por muitas vezes nem se levantar, a gente se levanta, continua sentado nessa roda de conversa calado. Sabia que isso é uma dracma que está sendo perdida? Você não pode consentir. Quem cala, consente. Existe um ditado muito forte, quem cala consente, e é verdade. Se você não abrir a sua boca para proferir, a palavra diz que até as pedras clamarão. Porque é necessário que você abra a boca e fale daquilo que você sabe que é a palavra de Deus, ou não sabe. É necessário saber. É necessário se debruçar na palavra do Senhor. É necessário que você coloque o seu ponto de vista de acordo com a palavra de Deus, obviamente com respeito, mas é necessário que coloque. Porque eu sinto em dizer, talvez quem vai ser mais cobrado é você e não o ímpio. Porque o ímpio não tem consciência da palavra de Deus, mas você tem. E a partir do momento que você sabe fazer o que é bom e não faz, você peca. Então é necessário que nós acendemos a candeia. E isso, acender a candeia no nosso coração, acender a candeia na nossa casa, mas acender também a candeia na vida das outras pessoas, na vida daqueles que estão ao nosso derredor. Porque se existisse alguém que morasse na casa daquela moça que perdeu a dracma perdida, também tinha acesso à luz, a partir do momento que ela acendeu a candeia. Porque não tem como esconder uma candeia quando se acende. Será que você entende essa luz aqui? Meu pai está bem forte aqui no meu rosto. Vocês não tem como não ver.
Porque luz é assim, a luz de Cristo, quando acesa, não tem como não ver. Não tem como você passar no seu ambiente de trabalho como um crente 007. Não tem como você passar no seu ambiente escolar, na sua faculdade, como crente 007. A partir do momento que você pisa a planta dos teus pés no lugar ao qual Deus te plantou, tem que ter transformação, tem que ter salvação, tem que ter cura, tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de mente, porque você é um embaixador da cultura dos céus aqui na terra. Você não pode se comportar como se você fosse um ímpio. Você não pode se comportar como você não entendesse da palavra de Deus, como você não soubesse essas preciosidades. Isso são pérolas. Eu sei que por muitas vezes, a gente se atribui do versículo, não joguei pérolas aos porcos. E quem é você para dizer quem é porco ou não? Você tem que falar da palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A palavra diz que lâmpada para os meus pés, Salmo 119, versículo 105, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E não somente a palavra de Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. É o verbo vivo que desceu do céu e se encarnou. João 8,12 diz, Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz na sua vida. Quantos têm a luz na vida aqui nessa tarde? Nós temos a luz porque nós aceitamos a Jesus. Nós temos a luz porque nós vivemos de acordo com os princípios da palavra. E aqui eu agora estou falando de uma forma profética. Nós temos a luz de Cristo porque nós temos uma aliança com Cristo. Nós temos a luz de Cristo porque temos um tesouro no nosso coração, num vaso de barro, para que a glória não seja nossa, mas para que a glória seja de Deus. Então é necessário que nós acendamos as candeias nas nossas vidas, ou seja, a palavra que é o próprio Cristo, como eu acabei de falar, e também que tenhamos consciência e não percamos nada daquilo que Deus nos confiou, e tenhamos princípios que Cristo espera que tenhamos, e tenhamos comportamentos que Cristo espera que tenhamos. Porque se eu abro a minha boca para dizer que eu sou filha de Deus, eu tenho que ter frutos condizentes com filhos de Deus. Eu não posso abrir a minha boca para dizer que sou filha de Deus e ter frutos condizentes com o filho do diabo. Meu Deus, é forte, mas é verdade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que mente é filho do diabo. Que o pai da mentira é o diabo. A palavra de Deus diz que aqueles que andam em trevas são condizentes com os filhos das trevas e têm comportamentos das trevas. Então eu não posso, é incoerente, eu não posso dizer que sou filha de Deus e mentir. Não existe mentirinha branca. Eu não posso dizer que sou filha de Deus e omitir. Eu não posso dizer que sou filha de Deus e consentir. Então que o Espírito Santo te traga a sua memória, aquilo que você precisa acender a candeia do Espírito Santo na sua vida e na vida das outras pessoas. Se você observar, existe outra atitude que essa mulher tem quando está procurando a sua dracma. A palavra diz que ela não somente acendeu a candeia, como ela também varreu a casa. Meus amados, se eu tivesse perdido a minha aliança aqui no chão, provavelmente eu não precisaria varrer, porque o chão está bem limpinho. Eu consigo encontrar. Se ela caísse aqui, dava para ver, porque não tem muitas coisas aqui no altar. Mas então, me traz a memória que talvez a casa dessa mulher estivesse uma bagunça. Ela precisou varrer para poder encontrar. Ela precisou varrer pacientemente, varrer a casa, procurar diligentemente para que ela pudesse encontrar. E a palavra do Senhor diz que nós somos uma casa. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Deus não habita com sujeira. É necessário que estejamos varrendo a nossa casa todos os dias. Porque eu imagino que você não varre a sua casa uma vez no ano. Você não varre uma vez no mês. Você não varre uma vez na semana. Se não, todo dia, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Mas o teu templo do Espírito Santo, você precisa varrer todos os dias. Porque pela força do teu braço, pela força da tua carne, você não consegue nada. Muito pelo contrário, vai conseguir muita sujeira. Mas é necessário que você tire a bagunça. Porque é só tirando a bagunça que nós conseguimos enxergar. É só tirando a bagunça que nós conseguimos achar aquilo que é de valioso para Deus. E nós só conseguimos varrer com o auxílio do nosso amado amigo Espírito Santo. Existe uma música que eu gosto bastante que diz assim, tire as coisas do lugar. Espírito Santo pode entrar, tire as coisas de lugar. E muitas vezes nós arrumamos a nossa casa e achamos que está arrumada.
Mas o nosso templo espiritual, muitas vezes, não diz com a nossa arrumação. Diz a ver com a arrumação dos céus. Porque se você não está entendendo, eu vou falar mais claramente para você. Muitas vezes nós estamos correndo a nossa própria caminhada. Muitas vezes nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos. Está dando tudo certo. E nós estamos achando que nós estamos no centro da vontade de Deus. Deixa eu te dizer. A coisa mais perigosa que existe na sua vida é você ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. E muitas vezes o inimigo faz isso. Faz com que você tenha sucesso em algumas coisas que não são pecado, mas não são o propósito de Deus para a tua vida. O pastor Antônio Filho tinha muito sucesso na carreira dele de advogado. Só que ele entendeu, não era pecado, mas ele entendeu que aquilo não era o propósito no qual Deus o chamou para fazer. Ou seja, por um momento, talvez, a casa ficou bagunçada, porque ele não estava vivendo no propósito de ser pastor. E hoje é dia do pastor, feliz dia do pastor, mais uma vez, meu pastor. Então, depois o Espírito Santo trouxe a memória dele e ele entendeu que ele precisava colocar as coisas no lugar. Ele disse, não, isso daqui era o meu sonho, consegui realizar, vou deixar para trás, porque o sonho de Deus é que eu viva a missão dele. E eu não estou te dizendo essa tarde para você abandonar os seus estudos e ser pastor. Não estou te dizendo isso, mas eu estou te dizendo para você entrar no seu quarto secreto e perguntar qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos vivendo e correndo os nossos sonhos, dizendo que são os sonhos de Deus. Muitas vezes nós estamos correndo atrás das nossas vontades, dizendo que foi Deus que falou. Muitas vezes nós queremos que aconteça, queremos tanto, que achamos que é da vontade de Deus. E isso você só vai saber através da luz das Escrituras. Isso você só vai saber o teu propósito de salvação, o teu propósito de vida, através do momento que você entrar no teu quarto, dobrar os teus joelhos e falar com Deus. Não vai ser eu que vou aqui ser iluminada pelo Espírito Santo e dizer, eis que te digo que Deus mandou você ser uma enfermeira. Não. Existem coisas que não é nenhum profeta que vai chegar e vai revelar para a sua vida. Você precisa debruçar tempo com Jesus. Você precisa debruçar tempo com o autor da sua vida. Na palavra do Senhor diz em Salmos que Deus escreveu todos os nossos dias. Não tem um dia sequer que não foi escrito pelo nosso próprio Deus. Ou seja, Ele sabe quais são os caminhos que nós devemos ter. Mas muitas vezes nós estamos dando cabeçadas, vivendo à custa dos nossos próprios sonhos e dos nossos próprios prazeres. Então é necessário que você arrume a sua casa. É necessário que você varra a sua casa. É necessário que você acenda a sua candeia. Então ela acendeu a candeia, varreu a casa e depois o que foi que ela fez? Ela procurou diligentemente. Sabe o que é diligentemente? É cuidadosamente. Ela não procurou de qualquer jeito. Eu confesso que por um momento eu procurei a minha aliança de qualquer jeito, porque eu estava muito apressada para assistir o jogo do Brasil. Mas com ela não foi assim. Ela procurou até encontrar. Ela procurou cuidadosamente. E quantas vezes nós perdemos as nossas dracmas, nós temos comportamentos que são aversos à palavra de Deus e nós simplesmente aceitamos, deixamos para lá, porque faz parte do meu temperamento. Meu Deus, eu acho que vocês já ouviram isso várias vezes. Não sei se vocês já pararam para pesquisar sobre, mas existem temperamentos. Aqui eu comecei tirando uma brincadeira dizendo que eu tenho um temperamento de uma pessoa sanguínea. Temperamentos existem qualidades e defeitos. Pessoas sanguíneas, em tese, são extrovertidas, gostam muito de falar, são assim, extravagantes, mas existe um defeito. As pessoas são inconstantes. Geralmente quem é sanguíneo é muito inconstante. Começa uma coisa, não termina, depois vai para outra. Aí já pensou se eu me apego ao meu temperamento, inconstância não é de Deus. Aí eu me apego ao meu temperamento e digo, não, eu sou inconstante porque Deus me fez assim, porque faz parte da minha personalidade. Infelizmente vou ter que conviver assim, nasci assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela. Não pode. Você não pode simplesmente dizer que é estressadinho porque você nasceu colérico. Porque você tem a paciência curta, porque o seu pavio é curto. Porque deixa eu te dizer, pau que nasce torto nunca se endireita, está repreendido. Pau que nasce torto tem que se endireitar, porque Jesus é um carpinteiro e Ele está aqui essa tarde para endireitar as tuas veredas. Não existe isso de que eu nasci assim, vou morrer assim. Você precisa ser transformado. Os seus maus hábitos precisam ser transformados. Você não pode ficar tranquilo enquanto você não tem comportamentos que são condizentes com a palavra, enquanto você tem algo que ainda precisa ser mudado em sua vida, em seu comportamento. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa conversar com a sua autoridade espiritual, não sei, porque na palavra do Senhor diz que quando nós confessamos o nosso pecado, não tinha nem planejado falar isso. O Espírito Santo está falando com alguém essa tarde. Na palavra do Senhor diz que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós temos perdão.
Mas tem um versículo de Tiago, veja como é profundo, que diz que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, nós temos perdão, mas quando nós confessamos o nosso pecado ao próximo, nós temos cura. E muitas vezes nós estamos pegando um pecado, botando debaixo do tapete, fingindo que não existe, não está tendo cura, está virando iniquidade, porque a partir do momento que você peca, não sai mais, fica nessa ciranda de pecado, não sente mais, já virou iniquidade. Então a partir daí você fica pecando, não fala para ninguém porque tem vergonha, só fala para Deus, estou perdoada porque confessei para Deus. Confesse para alguém que você vai ter cura dessa sua fortaleza. Jesus está aqui essa tarde, Jesus está com você e Ele está com você para te dar libertação. Você não foi salvo por Jesus para viver no pecado. Você não foi salvo para Jesus para viver escravizado. Muito pelo contrário, Paulo diz que se tornou por boa vontade escravo de Cristo. Você não pode ser escravo do pecado. Você não pode ser escravo do pecado. Você não pode viver como se isso fosse normal. Então, não sei, se existe alguma fortaleza na sua vida, procure alguém que você confia de verdade. Alguém que seja um servo, uma mulher de Deus. Que Ele vai te dar instrução. E a partir daí você também vai ter cura, porque isso é um princípio da palavra de Deus. Isso é discipulado, né? A gente falava muito sobre discipulado aqui na igreja e eu já estou vendo que está voltando a falar. Mas isso é discipulado. É necessário que nós confessamos tanto os nossos pecados para Deus e às vezes para o próximo. Quando você está vendo que não está tendo cura, confesse para o próximo que você vai ser liberto. Em nome de Jesus. Não existe pecado no qual Deus não consiga lhe libertar. Muitas vezes você acha que não tem mais jeito, que o amor do Senhor não pode te alcançar mais, que você não tem mais solução, que já passou tanto tempo, que não tem mais jeito. Deixa eu te dizer, a palavra do Senhor em Salmo 139, versículo 8 ao 10 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tem outras versões que diz na mais profunda sepultura, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se você não entendeu, deixa eu tentar te explicar. Não existe lugar tão profundo no qual o amor do Senhor não possa te alcançar. Não existe corrente tão forte de pecado no qual o Espírito Santo e Jesus, através da sua salvação, não possa quebrar. Mas é necessário que você tenha consciência. É necessário que você acenda a candeia. É necessário que você varra a casa e é necessário que você procure diligentemente. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Muitas vezes nós não estamos achando Jesus, nós não estamos achando a presença, porque nós não estamos buscando de todo o nosso coração. Buscar de todo o coração requer renúncia. Buscar de todo o coração requer dedicação, requer tempo. E é necessário que busquemos a Deus com todo o nosso coração. Como eu tinha falado para vocês, é necessário que tenhamos frutos condizentes com os filhos de Deus, com os filhos da luz, porque nós somos filhos de Deus. Eu já estou perto de encerrar e eu quero ler para você, Gálatas 5, versículo 22 e 26 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. É necessário que nós crucifiquemos a nossa carne com Cristo, porque a partir do momento que nós estamos crucificados e mortificados com Cristo, nós temos a ressurreição da salvação e a vida eterna. É necessário que você reconheça, é necessário que você procure diligentemente pela dracma que você perdeu. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. É necessário que você procure diligentemente pela dracma que você perdeu. E se vocês puderem, por favor, eu peço que a gente possa ministrar. Aquelas minhas lamparinas estão acesas, por favor, pode morar aqui. O Espírito Santo quer falar com você também através do louvor. É necessário que nós busquemos diligentemente pela 10ª dracma, porque o colar nupcial, enquanto não estiver completo, não interessa. O colar nupcial só interessa se estiver completo, porque o noivo está voltando. Não é conto de carochinha, não é lenda, não é mentira. Jesus está voltando e Ele nunca esteve tão próximo de voltar. Jesus está voltando. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. O Espírito de Deus diz à igreja: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus está voltando.
Nós não podemos viver correndo os nossos sonhos como se Jesus não fosse voltar. Muito pelo contrário, nós temos que viver as nossas vidas todos os dias como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. E deixa eu te dizer, você não precisa viver com medo de ir para o inferno, não é sobre isso. Se você vive com medo de ir para o inferno, você ainda não entendeu o plano de salvação de Jesus. Não é sobre isso. A maior glória é estar com Cristo. A maior glória é encontrar Cristo. A maior glória é ter a salvação de Cristo. A maior glória é ser amado por Cristo. A maior glória é amar a Cristo. Não tem a ver com o inferno, meus amados. Eu estou falando sobre o amor de Jesus. Jesus está voltando. E é necessário que você esteja lapidando seu caráter dia após dia. Porque Jesus não vai voltar para buscar uma noiva impura. Jesus não vai voltar para buscar uma noiva suja. Ele só vai buscar aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É necessário que as tuas roupas, que as tuas vestes estejam alvas como a neve. Que elas estejam alvas e brancas pelo sangue do Cordeiro. Você não pode viver de qualquer jeito. Você não pode viver como se você não conhecesse as Escrituras. Você não pode viver como se você não conhecesse a Jesus. Deixa eu te dizer, é tarde demais para voltar atrás. Nunca valeu a pena voltar atrás. Você não pode voltar atrás. Você não pode regredir na sua caminhada cristã. É daqui para mais. Se você já alcançou um patamar, vai alcançar outro e vai alcançar outro. Porque a palavra de Deus diz que a aurora, a nossa luz vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você não pode regredir na sua caminhada cristã. Você não pode regredir na sua caminhada cristã. Porque quando você encontrar a 10ª dracma, a palavra de Deus diz que há festa no céu. A festa no céu por um pecador que se arrepende. A festa no céu quando você reconhece os seus pecados. A festa no céu quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando o noivo voltar, você não fará parte daquelas 5 noivas que estão sem juízos, que estão loucas, que são nécias, que não estavam com as suas lamparinas acesas. É necessário que tenhamos as nossas lamparinas acesas. Porque o que é que diz? Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Que não escutemos isso de Jesus. Mas só não vamos escutar isso de Jesus se nós acendemos a candeia, se nós varremos a nossa casa, se nós procurarmos diligentemente e se nós encontrarmos a 10ª dracma que foi perdida do colar nupcial. É necessário que o seu colar nupcial esteja pronto, esteja completo, porque o noivo está às portas. E ele precisa te encontrar com o teu colar nupcial, para que ele te reconheça como noiva. Que você possa ficar em pé essa tarde. Nós vamos ser ministrados através do louvor, em nome de Jesus. Essa foi a palavra que o amado amigo Espírito Santo colocou no meu coração. E eu venho estar orando. Espírito Santo de Deus venha estar trazendo convencimento. Espírito Santo de Deus venha estar trazendo clareza por tudo aquilo que foi ministrado. Não foram palavras da minha cabeça, não foram palavras do meu coração, mas foram as tuas palavras que são vivas e eficazes. Eu venho estar te pedindo, Espírito Santo, que as palavras que aqui foram ditas, que as palavras da tua palavra possam estar penetrando os corações como uma faca de 2 gumes, que possam penetrar os corações e trazer consciência, que possa penetrar os corações e trazer transformação, e trazer cura, e trazer libertação. Que hoje seja uma tarde marcada pela libertação do nosso amado amigo Espírito Santo. Nós não aceitamos nenhuma autoridade das trevas nesse lugar. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus, porque todas as coisas precisam se dobrar no nome de Jesus. Toda doença precisa se dobrar no nome de Jesus. Todo ser precisa se dobrar diante do nome de Jesus. E nós estamos aqui essa tarde dizendo que nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém.